Hoje o quadro Direitos do Consumidor vai à Imperatriz. Então vamos voltar a falar ao vivo com a Mônica Brandão. Mônica, quem é o nosso especialista de hoje? Olha, Soares, hoje nós vamos receber o promotor de defesa do consumidor, Sandro Bíscaro. Bom dia, promotor. Bom dia, Mônica, e bom dia, telespectadores. Então vamos às dúvidas dos telespectadores. A primeira pergunta vem do João Santos. Ele diz que há 6 meses comprou um determinado produto, só que nunca precisou usar e só agora tirou da embalagem e resolveu usar o produto. E percebeu que ele estava danificado. Ele pode fazer alguma reclamação depois de tanto tempo? Sim. Primeiro ele tem que examinar qual foi o prazo de garantia desse produto, porque o prazo legal é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 para produtos duráveis. E isso tem uma informação interessante para o consumidor. Se o vendedor não falar de garantia, vale só a garantia legal, essa que eu falei, do artigo 26 do Código de Defesa. Agora, se o vendedor disser que esse produto tem 1 ano de garantia, significa que ele tem 1 ano, que é a garantia contratual, e mais a garantia do Código de Defesa, como no caso de produtos duráveis de 90 dias. Então, ele tem 1 ano e 3 meses. Então, tem que verificar se isso aí está dentro de uma garantia ou não. Se estiver, naturalmente, ele vai ter o direito de trocar. Agora, se não foi falado nada, como já passaram aí 6 meses, ele não tem mais o direito de trocar esse produto. Bom, promotor, e o que o consumidor pode observar em um determinado produto para saber se aquilo é um dano de fato que possa causar uma reclamação e até o ressarcimento? Olha, o produto, ele tem que apresentar todas essas características de pronto para o consumidor. Ele não pode ter um vício oculto, um defeito oculto. Se ele tiver alguma coisa oculta, aí sim esse direito de exercer a garantia só vai valer quando ele descobrir esse vício que estava escondido, que não me parece ser o caso dessa situação. Certo. Tem uma pergunta que também está aí na mesma vertente parecida. Ela vem do Cássio Cavalcante. Ele disse que comprou uma moto na loja, 0 km, só que em menos de 1 ano de uso, ele já teve que trocar 2 vezes a bateria dessa moto. Isso é considerado um dano? Sim, é considerado um dano. Agora, o consumidor tem que estar atento, que de regra, veículos, automóveis, motocicletas, eles têm uma garantia contratual, que é a garantia que eu falei. A gente vê nas lojas, olha, carro da marca tal com 3, com 5 anos de garantia. Isso significa que, como eu já disse, tem essa garantia de 3 a 5 anos e mais a garantia do Código de Defesa. Acontece que muitas vezes as peças isoladamente têm garantia diferente, que pode ser o caso da bateria dele. Então ele tem que examinar o contrato para ver a garantia específica dessa bateria. Por quê? Por exemplo, um veículo que tem 5 anos de garantia, é claro que a bateria não vai ter essa garantia de 5 anos também, provavelmente. Agora, se não foi dito nada, a bateria está incluída na garantia total e tem que ser trocada. Bom, nem todo mundo, e isso é um erro, mas nem todo mundo observa determinadamente cada item de um contrato. Então, como é que o consumidor pode perceber na conversa do vendedor a garantia de um determinado produto? Veja, a conversa do vendedor, a propaganda, ela faz parte do contrato. Então, se o vendedor falou para você assim, olha, isso aqui tem garantia de 1 ano, fala para ele, escreva na nota aqui para mim que tem 1 ano. Se ele se recusar a escrever, é porque aquela garantia, na verdade, não existe e o consumidor deve evitar esse tipo de compra. O consumidor também não pode se permitir que essas conversas fiquem simplesmente na conversa. Se ela realmente existe, então que anote na nota. Certo. Agora a pergunta do Raimundo Lima. Ele pergunta para o senhor quanto tempo o Código de Defesa para que uma loja entregue um produto que foi comprado? O Código do Consumidor não trata desse prazo, isso fica para as partes negociarem. Por isso que eu sempre oriento a você, consumidor, que você negocie pela via do e-mail, porque você vai ter o registro das conversas, um documento, e como eu falei, essas conversas, esse documento, eles integram o contrato. Então, se o vendedor ele lhe disse que a garantia é de tanto, lhe disse que vai entregar o produto em 10 dias, isso integrou o contrato. Por exemplo, nós vemos muito aí as vendas no Sedex, eles têm um preço maior, mas o prazo de entrega é menor. Agora, se for numa correspondência comum, já vai ser o prazo maior. Em suma, o prazo que for acordado deve ser cumprido. Certo. Agora, falando ainda do Código de Defesa do Consumidor, como o consumidor pode ter acesso a ele durante uma compra? A lei diz que todo estabelecimento comercial tem que ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor.
Então, inclusive o que não tiver está sujeito a multa a ser fiscalizada e aplicada pelo PROCON. Né? Então, o estabelecimento tem que ter, e o consumidor pode ir lá, nos primeiros artigos do Código de Defesa, já tem todos esses direitos que eu estou falando aqui, já vai ter ali no código, e ele pode consultar imediatamente e dialogar com o fornecedor. Né? Agora uma pergunta que vem da Vânia Mendonça, que não tem muito a ver com as relações de consumo. Mas já que ela fez a pergunta, eu passo para o senhor. Ela pergunta por que deve pagar o IPTU, já que no bairro dela ela não vê nenhum tipo de melhoria. Uhum. De fato, não há uma relação de consumo aí. E o IPTU é um tributo, chamado no direito tributário como um tributo não vinculado. Ou seja, você não paga o IPTU para receber uma determinada prestação do seu município. Você paga para que o município custeie todas as suas atividades com aquele tributo também. Então, a sua obrigação de pagar o IPTU é uma obrigação consolidada, você tem que pagar e ponto final. Agora, o que o gestor vai fazer com aquilo, onde ele vai escolher aplicar aquele tributo, isso é uma decisão política dele, e é por isso que existe o lema, voto não tem preço, tem consequência. Você elege, você escolhe e depois, né, ele vai fazer a contrapartida. O problema é que nós vemos, eu trabalhei nas últimas eleições, uma compra de votos absurda, e enquanto o cidadão se permitir esse tipo de coisa, depois vem a consequência. Por isso que voto não tem preço, tem consequência. Agora, só para a gente encerrar, vem a pergunta da Melissa Ramos. Ela pergunta quando uma loja tem que deixar que o consumidor experimente uma roupa, por exemplo, na hora da compra. Sim. Olha, isso aí também está muito na negociação com a loja. Não existe no Código de Defesa uma obrigação que você tenha que experimentar aquela roupa. O direito à informação, é bem verdade, ele tem que ser amplo e pleno. Mas, de repente, aquela loja adotou a política de não permitir usar a roupa para que não haja desgaste, para que não haja uma avaria na roupa. Aí é você, consumidor, quem vai decidir se você vai correr o risco de comprar aquela roupa que pode não ficar bem em você ou não. E pensar o seguinte, a loja que não te permite experimentar uma roupa, que é cheia de barreiras, é uma empresa que você deve evitar nas suas negociações, porque você vai ter problema depois. Ok, promotor de defesa do consumidor Sandro Bíscaro, muito obrigada pelas informações. Obrigado, a satisfação é minha.